Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde quer que você esteja ao redor do mundo. Muito bom tê-los aqui com o nosso podcast Do The Work, onde conversamos sobre trabalho, vocação e a maravilhosa graça de Deus. Eu tô com o privilégio de conversar com meu amigo Rafael Belo, Dr. Rafael Belo, que daqui um mês vai estar no outro lado do mundo, em outro país, outro estado, outra cidade, vai conversar em outros podcasts. Obrigado, Belo, por tirar tempo para estar aqui com a gente, Obrigado, cara. Daniel. Você sabe que eu sou muito grato à sua amizade. A gente está aqui já há 2 anos e meio e desses 2 anos e meio, uma das pessoas que eu mais considero próximas e amigos, assim, tem sido a sua amizade. Bacana. Muito especial pra gente. Obrigado, Rafael. Obrigado. Cara, você vai ser professor no Oklahoma Baptist University. Sim. Como surgiu isso aí, cara? Você tá Cara, aqui no Brasil, trabalhando no ministério e, de repente... Sim. Então, o processo de ir para lá é bem diferente, acho que, do processo, normalmente no Brasil, para empregos. Até que hoje eu tenho visto mais isso acontecer, mas o que aconteceu foi que eu estava um dia aqui, no escritório, inclusive, que é aqui do outro lado, né? E eu vi um colega colocou lá o anúncio, olha, a gente que trabalha lá, a gente está contratando um professor de teologia sistemática e a gente gostaria de ver se o pessoal que tem inclinações para teologia sistemática gostaria de aplicar. E aí o processo de aplicação, tem os formulários, tal, se envia, enviei e esqueci, deixei lá, né? E algum tempo depois, o pessoal lá me chamou para fazer uma primeira entrevista via Zoom, né? Tem que lembrar que era pandemia também e tudo. Então, foram 5 candidatos. Tinham 40 candidatos iniciais que aplicaram para a posição. Aí eles reduziram para 5 para fazer a entrevista via Zoom. Aí eu fiz a entrevista via Zoom com eles. Depois eles me chamaram para uma entrevista presencial. E aconteceu que, pela graça de Deus, deu certo da gente ir. Aí o processo quando eles enviaram, a gente orou e tal, e decidimos ir para Oklahoma Baptist University. Mas, assim, eu não sei se a sua pergunta foi com relação a esse processo ou a minha decisão de ir para lá, né? Talvez. Mas são duas coisas distintas, São duas coisas né? distintas, Então, surgiu a oportunidade. Surgiu o convite. Isso. Como é que você toma uma decisão de tirar sua família de um lado do mundo para ir para o outro lado? Uhum. Aliás, não é a primeira vez que você fez isso. Não. Porque você também estava estudando lá nos Estados Unidos e veio para cá. E aí, como é que você faz uma decisão dessas, cara? Então, acho que o processo, quando eu vim dos Estados Unidos para o Brasil, eu fui para os Estados Unidos inicialmente, nem era casado ainda, e eu fui para lá para fazer o MDiv, depois eu continuei fiz o doutorado, e quando eu terminei, surgiu o convite para eu vir para cá para trabalhar na Fiel, né? Eu vim, então, final de 2019, aí teve pandemia e tal, as coisas ficaram um pouco conturbadas, mas a gente estava até relativamente bem aqui, assim, a gente não estava insatisfeito, né? O trabalho aqui foi um trabalho bom, mas acho que, até para entrar um pouco das coisas que você vai me perguntar depois, que é a questão de vocação, né? O trabalho que a gente fazia aqui, eu gosto do trabalho, principalmente agora que eu estou trabalhando mais com livros, né? Antes eu estava trabalhando numa outra área, agora eu estou trabalhando mais com a parte de edição de livros e eu estou bem, bem satisfeito com isso. Mas eu gosto muito da questão da sala de aula. Inclusive, quando eu estava lá fazendo as entrevistas, eles fizeram essa mesma pergunta. Eles perguntaram, olha, você acabou de se mudar para o Brasil, por que você quer vir para cá? O que faz você querer tirar sua família de lá para cá? E a minha resposta foi, cara, olha, no Brasil eu estou trabalhando numa parte mais administrativa, tenho feito mais algumas coisas de livros, e no seminário, no Martin Bucer, é modular, né? Então, apesar de eu gostar do Martin Bucer e ter uma intimidade legal com os alunos, fiz boas amizades com os meus alunos, inclusive, principalmente no MDiv, tive um relacionamento bem legal com eles estavam aqui semana passada, mas era muito esporádico, né? E eu acredito que a educação, né, se você tem a oportunidade, porque muita gente não tem essa oportunidade, né? Se você tem a oportunidade de estar no dia a dia com os alunos, de fazer essa formação, tanta gente chama de formação, você se forma, né?
Você se forma, significa que você está sendo formado, moldado em um certo tipo de pessoa, né? É difícil, não é impossível, mas é difícil você fazer isso num esquema modular, né? Não é impossível. Se você tiver uma rede de amigos que estão estudando junto com você, se você se mantiver em contato com professores, etc. Então, eu acredito muito nessa visão da OBU, quando eu estava lá, de estar junto com os alunos, né? É uma convivência. É uma convivência. Você está lá como professor, mas eles querem que você esteja envolvido na vida dos alunos, que você tem que postar, né, lá as suas horas de escritório para eles poderem ir lá conversar com você. Então tem tudo isso que eu falei, cara, eu me vejo hoje, me vejo como um professor, né? Eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar, eu gosto de estar em comunidade com os alunos, conversar sobre teologia, conversar sobre ética, conversar sobre filosofia. São assuntos que eu gosto de conversar. E aqui, por mais que eu tivesse essas oportunidades, eram mais pontuais do que regulares. Então, quando eu acho que tem a oportunidade de eu fazer uma coisa com mais intensidade, maravilha. Eu falei, acho que eu vou fazer uma mudança aqui. Muito grato, né, a todo o tempo que eu tive aqui, tanto na Fiel como no Martin Bucer, como professor. Mas essa visão da OBU, né, de estar no dia a dia com os alunos, foi o que me vendeu de fazer essa mudança, né? Não necessariamente porque é Estados Unidos, acho que o pessoal até brinca, o Rafael vai esquecer da gente, vai para lá e vai embora, vai esquecer. Não, as minhas amizades aqui eu vou levar para sempre, assim, no meu coração, comigo. Realmente são muito queridos. Mas foi uma questão de pensar em vocação e o exercício dessa vocação, né, desse chamado interno, né, que a gente tem. Belo, quando você pensa em vocação, você falou aí que você sente que você tem chamado para ser professor. E, cara, que é um chamado que traz consigo muitas responsabilidades. Como eu sou grato hoje, já o seminário Martin Bucer, eu fiz parte da primeira turma. E o seminário está fazendo 10 anos agora, então faz uma década. Graças a Deus, né? E graças a Deus. E como aqueles professores me impactaram até hoje, cara. Até hoje, o Franklin, o Jonas, o Gilson, o Tiago, entre tantos outros, o Paulo, como eles impactaram a minha vida. Aí, quando eu ajudei na gravação do EAD, do curso online, eu pude ouvir os professores como se fosse aula particular. Porque eu estava filmando, né? E aí era só eu e o professor, e às vezes eu tirava dúvidas sobre apologética com o Jonas, sobre igreja com o Tiago, enfim. Como isso impactou a minha vida. E apesar de, naquela época, estar trabalhando tempo integral, me casei durante o seminário também, aquele contato que eu tive com o seminário, com a equipe e os professores, tiveram um impacto muito grande. Então, o dom e a vocação de professor, ainda mais professor de teologia, is not a little thing, não é uma pequena coisa. Então, como é que você define isso, Rafael? Tipo, cara, tem jovem que espera realmente que o dedo de Deus vai escrever na parede. Tu és né, administrador, faça administração na faculdade, entendeu? Tu és professor. Como você trabalha essa questão? Como você sabe qual é o seu chamado, a sua vocação? Tem um eticista, cara, chama Gilbert Meilander. Ele é da Universidade de Valparaíso, acho que no Indiana, nos Estados Unidos. E ele, no livrinho dele sobre amizade, não é nem o livro dele sobre trabalho, no livrinho dele sobre amizade, ele reflete que, em vez de pensar na satisfação da vida necessariamente como estar satisfeito com o seu trabalho, com a sua vocação, para muitas pessoas isso vai ser realidade, né? Elas vão ter essa noção firme dentro de si de que essa é a minha vocação e isso que eu vou fazer. Outras vão estar felizes e satisfeitos nas suas vidas com um bem-estar social de amigos. E às vezes o cara vai ser qualquer trabalho, o cara vai ser assistente, o cara vai ser um trabalho mais braçal, mas estar nesse shalom comunitário, né, vamos dizer assim, é uma satisfação para ele. Ele não precisa necessariamente estar conectado vocacionalmente com uma coisa que ele pensava que ele tinha anteriormente, né?
E uma outra coisa que ele fala, interessante nesse livrinho, é que vocação é um negócio mais fácil de ser discutido olhando para trás do que olhando para frente, né? E existe uma pressão muito grande de professores, principalmente porque quando a gente fala de vocação, a gente está falando ou do cara que está no 2º grau, tentando buscar uma faculdade, ou do cara que está na faculdade pensando, será que eu vou conseguir trabalhar na minha área? E esses caras estão todos olhando para frente, né? Forward looking. Então, eu quero me enxergar quando eu tiver 50 anos olhando para trás estando satisfeito. E a pressão o professor, ele já está nessa posição naturalmente, né? Ele já está olhando para trás, né? Pensando, olha, eu fiz as decisões corretas e estou aqui porque eu fiz as decisões corretas. Então, olhar para frente é difícil. Primeira coisa, acho que a gente tem que falar pro cara que está pensando sobre vocação é que olhar para frente é difícil. E que provavelmente Deus não vai chegar e escrever com o dedo, você é isso aqui ou aquilo ali. O que pode acontecer? Eu acho, como tem um filósofo / teólogo, não sei se ele é belga ou francês, Antoine Sertillanges. E ele escreve um livro dele que eu recomendo para todo mundo, que é Uma Vida Intelectual. O pessoal que tem essa vocação intelectual gostaria de trabalhar nessa área, que é um clássico, né? E o Sertillanges, ele fala nesse livro dele sobre vocação, né? E principalmente ligado à vocação intelectual. E ele fala, eu até coloquei a citação aqui, ele fala, o intelectual é um vocacionado, né? A vocação intelectual é como as demais, então ele está igualando meio que elas ali, ela está inscrita em nossos instintos e nossas capacidades. E não sei qual impulso interior que a razão controla. As nossas disposições são como as propriedades químicas que determinam para cada corpo as combinações nas quais o corpo pode entrar. Isso não pode ser dado, isso vem de Deus, de uma natureza primeiro. Então vamos quebrar o que ele está falando aqui. O que o Sertillanges está falando aqui? Ele está colocando vocação com uma visão antropológica. Então, o que eu estou tentando fazer aqui para a gente qualifiquei primeiro com o Mailander, né, falando sobre, às vezes, amizade, bem-estar, vai ser o que vai te impulsionar para a vida. Mas se você tem uma coisa interna, é porque você descobriu o seu propósito, né? Você descobriu quem você é no mundo. Vocação é isso, vocação. Vem exatamente da ideia de ser chamado, né? Então, se eu não sei o seu nome, né, e eu vejo você na rua, eu te chamo assim, eu assovio. Mas se eu chamo... Jesus fala isso, né? Em João 10 e 11. Minhas ovelhas escutam, né? E eu chamar e vem a mim, né? Ele as conhece, ele as chama pelo nome. Então, essa ideia de chamar vem exatamente de vocação vem exatamente dessa ideia de chamado. Então, você se conhece. Você sabe quem você é. Eu sou um ser humano, eu tenho essas predisposições, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então, provavelmente eu não vou para isso, eu não vou para aquilo. Você entende, é uma visão antropológica. Né? Você entende que você é composto de uma certa natureza, que essa natureza tem suas virtudes e seus vícios, e você vai direcionar sua vida para isso. Então, assim, acho que a primeira coisa tendo qualificado com essa visão aí de amizade, de você se entender para onde você às vezes tem um bem-estar da vida, mas se você se entendeu no mundo, né, se você sabe o seu nome, vamos dizer assim, você sabe quem você é, você pode ir numa direção. Né, e você pode ir nessa direção sem muito medo, né, que é o que eu acho que o pessoal precisa entender. Ou com medo, não sei, né? Vocação também envolve esses riscos, né? Você vai tomar alguns passos, você não sabe. Aquela coisa, olhando para trás é mais fácil. Você já viu os riscos e os riscos deram certo. Olhar para frente é você ver os riscos e saber, talvez eles não vão dar certo, né? Mas você toma esses riscos, você toma esses passos mesmo assim, né? Às vezes, talvez, já que você definiu vocação, a nossa definição está errada. Porque
muitas vezes a gente acha que vocação quer dizer que é um chamado no qual tudo vai dar certo. Onde não há obstáculos. Não existe porta fechada, né? Mas essa é a sua história? Tipo, um dia você acordou, quero ser professor. E dali pra frente foi mil maravilhas. Não, acho que não, Tanto que é uma viagem dos Estados Unidos pra cá, pra depois outra viagem daqui pra lá. Sim. Sabe, são vários momentos de família, de igreja, até os círculos de amizades. Então, é importante isso que você ressaltou, que os medos, os receios, os riscos permanecem. Sim. E tem uma coisa assim que é a gente saber que a nossa vida no futuro vai ser cada vez mais instável também, né? Acho que, de uma certa forma, a vida do nosso avô, do nosso bisavô, que, não, eu vou ser ferreiro, eu vou ser sapateiro. Essa é o que e ele trabalhava a vida dele inteira naquilo ali e depois acabou, né? Se aposentava e morria. O mundo está mudando de uma certa forma para que a gente entenda que a vocação não é um trabalho, que eu acho que muita gente confunde isso. Vocação, eu tenho a vocação para ser professor, eu vou ser professor para sempre? Não, a vocação, como eu li aqui, é uma vocação intelectual, é para trabalhar com as coisas do intelecto, né? Então, aqui eu estava na minha vocação como trabalhando na parte intelectual, com livros, eu gostava disso, etc. Eu estou só, talvez, exercendo os meus dons de uma outra forma diferente que talvez vai ser mais conduzente à minha vida natural. Então, a confusão é que o pessoal faz entre trabalho e vocação. Porque antigamente elas se overlap, né? Elas se juntavam, tinha uma interseção maior entre elas. Entre vocação e trabalho. O cara que era sapateiro seria sapateiro a vida inteira. Hoje em dia tá complicado e tá difícil. E acho que, de uma certa forma, pro bem, né? A sociedade é mais dinâmica. Os trabalhos estão mudando. Os trabalhos em tecnologia forçaram a gente a ver isso, né? A ver essa realidade de que vocação é um chamado para uma área do ser. Então, às vezes, pessoal, eu lembro de uma ilustração seguinte. O cara falou, tá, mas ninguém tem vocação para ser lixeiro, né? Ninguém quer ser lixeiro. E a resposta que a gente pode dar olha, nem todo mundo tem vocação para ser lixeiro. As pessoas provavelmente não querem, ou às vezes tem gente que quer. Mas normalmente não. Mas às vezes o cara entende que, ele precisa de um trabalho. Acho que é a primeira coisa, ele precisa de um trabalho. E a segunda coisa ele entende que, olha, pelo entendimento dele, ele fala, não vou conseguir trabalhar numa área administrativa, não é o meu chamado, não consigo lidar com isso, pelo menos não agora, que é até uma das coisas que a gente pode falar sobre vocação, é que às vezes as coisas mudam, né? Mas hoje eu não consigo. O cara que não sabe mexer no computador, você fala, você tem vocação para ser secretário? Fala, não. Então, às vezes o cara, ele vê, beleza, o meu chamado, porque é uma disposição interna, eu entendo que, então, beleza, eu preciso procurar uma coisa que eu preciso mexer o meu corpo, uma coisa mais braçal, porque esse é o meu chamado agora. É tanto uma disposição interna como você entender as suas necessidades, né? Então, ele vai trabalhar dessa forma. Aí ele estuda, né? O cara começa a estudar. E ele percebe, poxa, eu levo jeito para esse negócio de computador. E eu gosto. Aí a vocação dele mudou. Ele entende que as disposições internas dele mudaram para aquilo ali agora. Então... E é um pouco disso aí. Antigamente, o cara que ia ser sapateiro e tinha até o terceiro ano feito, ele provavelmente não estudaria mais, né? Hoje em dia, a gente estuda mais, a gente tem mais oportunidades. Isso é uma coisa boa. Então, esse risco que vem com a modernização do trabalho é bom porque ele dá mais oportunidade para mais pessoas também, né? Você tem mais pessoas no mercado de trabalho, que tem mais oportunidades para pessoas que vieram de diversas áreas da vida, né? Aquele mundo antigo do cara que era uma coisa e ia ser a coisa para sempre, era bom para quem já tinha isso definido. Você é filho de sapateiro, você vai ser sapateiro. Tanto é que os nomes eram assim, né? Você tinha o shoemaker, né?
o Schumacher, o cara que faz sapatos. Tava escrito o nome da família do cara. Esse sou eu. Eu sou um fazedor de sapato. O meu sobrenome Gardner vem do Gardner, jardineiro. O cara trabalhava com jardim, pô. É isso aí. Então, que, por sinal, é a primeira profissão do mundo, tá? Porque Adão verdade. foi criado para trabalhar num jardim. Então era Gardner ou Adão. Adão e Eva, primeiro casal do mundo. Ou Gardner. pode ser um etimólogo, né? Tinha que dar nome para as coisas também. Qual que veio primeiro? Mas professor de teologia, Adão não era, né? Ou se era, não era um bom professor. Porque logo cometeu ali... Ele era aluno, né? Era aluno, foi, verdade. Errou, pegou nota péssima na aula. Mas, Belo, se o jovem ele tá pensando, cara, o que é que eu quero? As suas filhas, os seus filhos ainda são pequenos. Uhum. Mas, eventualmente, vão chegar, Deus abençoando naquela idade em que vão falar assim, pai, eu não sei exatamente o que eu quero fazer. Mas e se eles falam assim, olha, eu tenho uma amiga que ela também não sabe o que quer fazer, mas ela quer saber, ela já sabe o que ela quer ter, não ser. Será que hoje em dia existe essa pressão do tipo, cara, eu não sei o que eu quero ser, mas eu quero ter riqueza, eu quero ter garantia, eu quero ter conforto. O que eu preciso fazer para chegar lá? Isso, de alguma forma, atrapalha o nosso entendimento do que é real vocação, porque não é... O cara que tem essa vontade interna, né? Essa disposição interna que você citou, isso não quer dizer necessariamente que esse trampo que ele está disposto a fazer vai lhe render grandes riquezas. Não é uma garantia. E eu acho que, de uma certa forma, talvez por isso que tem que ser qualificado com aquela primeira visão do Mailander lá, né? Sobre amizade e shalom. Sobre você entender que o seu bem-estar, ele está ligado, é qualificado a sua vocação é qualificada pelo seu bem-estar, né? Então, se você entende que a sua vocação é essa, você vai estar feliz, você vai ter esse desapego, né? Agora, não é pecado você querer ter coisas, não é errado. Você quer, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. E eu vou trabalhar em qualquer ramo que me ajude a chegar lá. Eu acho que nós, como evangélicos, de uma certa forma, temos uma visão errada, né? A pessoa que quer ganhar dinheiro é necessariamente gananciosa. Existe uma certa ambição que pode ser santa. Agora, isso tudo tem que ser qualificado sempre com você usar os seus recursos para a glória de Deus, etc. E tal. Não é errado você querer ter dinheiro e abençoar as pessoas com esse dinheiro, né? E eu acho que você tem que ser sagaz, né? Tem que ser sagaz na forma como você vai estruturar a sua vida. E como eu falei, assim, vocação não é necessariamente um trabalho. Você tem que entender, às vezes o cara tem uma vocação intelectual. Ele pode usar isso para ser um jogador de xadrez local que vai ganhar um pouquinho de dinheiro com os concursos que ele fizer de xadrez. Ele pode usar isso para ser um escritor de livros, usar isso para botar aulas. Hoje em dia o pessoal está ganhando muita aula dinheiro com aula em Instagram, cursos e etc. Então vai dessa sagacidade da pessoa. Rafael, a questão de shalom, explique isso para a gente. Ajuda a gente a entender o significado disso. O shalom é uma visão hebraica, né, do homem quando ele está em paz consigo, com Deus e com os homens, né? Entendimento de que a vida social dele, tanto de trabalho como de filho, como de pai, como de um homem religioso, está em paz, está em tranquilidade. Então esse shalom que qualifica tudo aquilo que a gente falou daqui para frente com relação a trabalho e vocação, né? Então, dificilmente a vocação vai ser uma área que você odeia. Olha, eu acho que assim, se você entende aonde você está, porque como eu falei, a vocação é a visão antropológica. Vocacionalmente você pode estar feliz, mas você pode estar infeliz com o seu trabalho, né? E até acho que a gente conversou um pouco sobre aquele livro do Carl Trueman, sobre modernidade. Eu nem lembro qual que é o título do livro. Eu botei ele em audiobook uma vez, mas nunca terminei.
Mas ele faz uma ilustraçãozinha no início do livro, né? Ele fala que era inadmissível para o avô dele, que trabalhou a vida inteira num trabalho que era um trabalho chatinho, sei lá o que que era, se era bater martelo num negócio, não sei. E as pessoas hoje em dia terem trabalhos confortáveis, que dão dinheiro, que sustentam a família, mas que falam, eu vou sair porque eu não estou satisfeito. Ele falou, cara, isso não existia, né? Isso é muito da visão moderna do cara, dessa satisfação interna, que a sua identidade está intrinsecamente ligada com a sua satisfação. O Truman fala um pouco naquele livro exatamente que, olha, a sua identidade não está necessariamente determinada por como você se sente, né? Então, assim, você às vezes vai estar num trabalho que é chato, mas beleza, é o sustento da sua família, dá o seu ganha-pão, mas você continua tendo uma identidade que é colocada por diversas outras coisas, principalmente por estar em Cristo, né? Você é um filho de Deus, regenerado, etc., comprado pelo próprio sangue dele. E às vezes você vai estar num trabalho chato. Mas se você é isso que você precisa fazer hoje para sustentar a sua família, cara, tem que fazer. Vocação, às vezes, o interessante é que você sempre tente alinhar a vocação com o seu trabalho. Porque aí dificilmente você estará infeliz. Vai ter momentos de alto e baixo, claro, sempre. Tudo vai ter momentos de alto e baixo. Mas esse alinhamento é que é necessário para que você tenha satisfação e que, ao mesmo tempo, essa satisfação não seja o determinante da sua vida, né? Não determinante. Isso. Se um jovem chegar para você e diz, Rafael, eu não estou gostando do meu trabalho, eu fiz faculdade nessa área, consegui um bom emprego, então não é o salário no final do mês que me incomoda, é o trabalho em si, o contexto, o meu patrão também, me sinto perseguido certas vezes, preconceito e tal. Claramente, Deus não me quer nesse trabalho porque eu não me sinto bem. É determinante nesse sentido de tipo, cara, a partir do momento que você perdeu toda a sua alegria, é sinal de Deus de que você devia abandonar o barco e procurar outro. Não, eu acho que como primeiramente, acho que a gente tem que entender que o chamado para sustentar a família vai de uma certa forma tem a prioridade. Ter a prioridade com relação a isso. Você tem família, tem filhos, eu não diria para isso. A primeira coisa, se um cara desse sentasse comigo, por isso que é caso a caso, né? É difícil falar de vocação no abstrato, né? Mas se um cara desse chega pra gente, a gente tem que falar, olha, você tem que sustentar sua família, pensa nisso antes. Mas por que você não começa, talvez, a procurar uma outra coisa? Vai procurar, ou então, se você quer ir para uma outra área, se você consegue, talvez, estudar para, de repente, fazer esse pulo, mudar de carreira, né? Transferir. Beleza, mas eu não diria pro cara, sai e a sua família que se vire. Isso não pode, né? A família, Deus colocou, tem uma ordem criacional, né? A criação, ela tem uma ordem por um motivo, né? Então, Deus fez Adão e Eva. E aí depois, ele começou a dizer para ele como ele devia trabalhar no jardim, né? Então, Adão é para Eva e Eva é para Adão. Antes de Adão e Eva seria para o trabalho. Então, se o cara tá ali no trabalho, ele sai e a esposa vai ficar desamparada, a família vai ficar desamparada, ele está invertendo a ordem da criação, ele está botando trabalho antes da família. E qualquer coisa antes da família, mesmo que tenha o nome vocação, ele está, então, abandonando a primeira vocação, que é de cuidar da sua família. Esse chamado. Acho que a gente entende muito. Porque a gente está falando de vocação, a gente está falando de chamado de telos, né? De aquilo para qual você foi projetado, o seu objetivo. E olhar para o relato de Gênesis é instrutivo aqui. Porque se você olhar para o relato de Gênesis, você vai ver que as coisas foram feitas em uma ordem. Seguir essa ordem é importante. E essa ordem ganha ainda maior significado com a nova criação em Jesus Cristo, né? Então, a gente tem uma ordem criacional, né? Homem para mulher, depois trabalho, e o pecado chega, confunde tudo isso, né? As coisas começam a ficar confusas. Mas aí, com a nova criação, essas coisas ganham significado maior do que eles já tinham também, né?
Então, beleza, agora não é só o marido para a mulher. Não é só o homem e a mulher para o trabalho também. É o homem e a mulher, um para o outro, em Cristo. É o homem para o trabalho em Cristo. Então, eu não vou só trabalhar e cultivar o jardim, vou ser um jardineiro, um gardener. Não vou ser só um gardener porque eu preciso chegar com o meu trampo em casa e com dinheiro para sustentar minha família, né? Eu vou fazer isso como um cristão, né? Fazer isso como um cristão é ainda mais significativo do que só fazer, né? É entendimento de que nós estamos em Cristo nessa situação. Você comentou que, às vezes, a pessoa ela não tem necessariamente uma disposição interna para fazer um trabalho, tipo de trabalho específico, and that's okay, tudo bom, se ele não tem o que pode ser descrito como vocação, que ele se sente mais confortável só num contexto social, só com as suas amizades e tal. Seria errado, então, dizer que, ou sugerir que o cara que achou a sua vocação, que está vivendo a sua vocação, ele está no nível de uma vida melhor do que o cara que só está contente de servir o seu bairro, servir o seu contexto, cuidar da sua família. Não é correto colocar em outro patamar o cara que está servindo numa vocação, talvez até uma vocação que é reconhecido por outros. É correto dizer isso? Que, cara, é injusto fazer essa comparação. Eu acho que o entendimento do cara que está vivendo essa vida social bem vivida com seus colegas, com seus amigos, e isso para ele basta, é uma boa se o cara entender que, beleza, eu não entendi ainda qual que é a minha especificidade, né? E o cara, às vezes, não achou. Às vezes, não tem esse chamado. Às vezes, o chamado dele é para ser um bom amigo, um bom pai. E tranquilo. E aí, o cara vai trabalhar com qualquer trabalho que tiver disponível. É o que ele vai ter nesse momento. Por isso que tem que ser... isso é uma qualificação do que vem depois. Não é colocar os dois em comparação. Não é o cara que tem a vocação e que está trabalhando naquela vocação que é melhor do que esse. É que esse cara, se ele fizer tudo isso de acordo com a vocação, que é e tiver um trabalho que satisfaz ele, mas ele não for um bom amigo, um bom marido, ele não está qualificado como isso aqui que veio depois, entendeu? Que veio antes, desculpa. Então, a gente deveria recomendar que o jovem busque sua vocação, sugerindo que com certeza todo jovem tem uma vocação, ele só tem que encontrar. Ou talvez isso é pesado? Eu acho que assim, vocação, todo mundo tem uma vocação. Mas, lembrando que vocação é um chamado, né? E respeitar a ordem da criação. Às vezes, a sua vocação, o seu chamado pro resto... Pensa numa família em que você tem um filho que nasce com autismo, por exemplo. E é por isso que é importante a gente falar sobre vocação no contexto de ordem de criação, né? E não sobre trabalho, necessariamente. A vocação, o chamado para essa pessoa vai ser cuidar do filho que nasce com autismo no resto da vida, né? Essa é a vocação. A disposição interna dela, às vezes, vai estar confusa, vai estar complicada, mas respeitando sempre essa ordem da criação, né? Se você respeita a ordem da criação e da nova criação, por mais que às vezes poxa, eu queria ser um engenheiro, mas eu tenho um filho que eu tenho que cuidar dele aqui agora, nesse momento. Às vezes esse diapasão vai estar meio confuso, mas pode ter certeza que o seu chamado é cuidar do seu filho, né? Cuidar dele, cuidar da sua família, e não querer inverter as coisas, né? Inverter as coisas e largar a sua família para buscar o seu sonho é aquele mito do Carl Truman que a gente viu, do cara da sociedade moderna em que eu posso determinar a minha identidade, né? O triunfo do homem moderno, naquele livro, não sei lá. Era exatamente esse, eu posso determinar quem eu sou, né? Antigamente, você já nasceu
seu nome é Gardner, você vai ser o jardineiro. Ainda bem que as coisas mudaram um pouco, mas o que não muda é a ordem criacional, né? O que não muda é que Deus criou as coisas com uma certa disposição de família, trabalho, etc. Você não precisa ser agora jardineiro o resto da sua vida, como você não é. Mas mesmo assim, você precisa respeitar aquela ordem imutável da criação e da nova criação, né? Então, hoje você pode escolher o trabalho que você vai exercer. Você não é mais que nem o avô do Carl Truman, que era não sei o que lá. Você pode, não, eu tenho 18 anos, eu posso agora fazer uma faculdade, ou eu me sinto bem com computador, vou trabalhar com computador, vou ser programador, etc. Qualquer coisa. Hoje você tem essa liberdade. Mas isso não é o determinante da sua identidade, porque o determinante da sua identidade está nesse relato da criação e da nova criação, né? Então, se você tem um projeto familiar que demanda de você hoje, esse é seu chamado, meu amigo. Fica tranquilo. Você tem que fazer isso ali agora. Não vai abandonar isso porque você pode determinar a sua identidade. Eu tenho essa disposição interna de ser engenheiro, eu vou ser engenheiro, vou fazer de tudo, passar por cima de todo mundo. Tem gente que faz isso? Tem. Mas aí o que ele está fazendo? Aquele shalom, que é o que qualifica toda a visão de chamado depois, de vocação, ele não tem. Ele não tem. Porque ele passou por cima de todo mundo, ele vai ser um cara infeliz, inquieto. Ele não vai estar satisfeito, nunca vai encontrar satisfação. Por quê? Porque ele inverteu a ordem da criação. Cara, é forte isso, hein, Rafael? Caramba, então tem uma questão, até na vocação, tem uma questão de dever. Uhum. O que você devia fazer? Eu não sei o que eu faço da vida. Então começa com o que você devia fazer. Exatamente. Esse chamado de entendimento da criação e da nova criação determina a sua identidade. E o que eu estou tentando argumentar aqui, de uma certa forma, a gente fala muito sobre a sua identidade está em Cristo, né? Bem bonitinho, né? Como é que é? Galatas 2:20, né? A gente fala lá, tipo, pois não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. E o pessoal coloca isso, mas o que significa isso na prática? A gente não sabe. A gente usa e põe de adesivo lá no carro, né? Não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Mas o que isso significa na prática, no dia a dia, na sua vida? Bem praticamente, significa que os seus relacionamentos, o seu trabalho, a sua vida conjugal, a sua vida, são todas determinadas por esse relacionamento de que Cristo está em você, né? De que você não vai mais se relacionar como um marido, somente marido e mulher sabendo que os dois, ou pelo menos um, está em Cristo. Você tem deveres chamados de Cristo para que você trabalhe com ela, para que você faça coisas, faça a sua vida conjugal de uma certa maneira, de que você seja um amigo de uma certa maneira, de que você seja um trabalhador de uma certa maneira. E esse é o primeiro chamado, essa é a primeira vocação, né? Ainda bem que, mas mais uma vez, ainda bem que hoje você pode escolher se você quer ser um programador ou se você quer ser um médico, ou se você quer ser um jardineiro ou se você quer trabalhar como vendedor. Você pode escolher isso hoje, mas nunca escolher fazer isso, aí que é a questão, escolher ser um médico desrespeitando a sua família, desrespeitando seu pai, desrespeitando a sua mãe, passando por cima dos seus colegas, não sendo um bom amigo, né? Fazer esse tipo de coisa, desrespeitando essas ordens criacionais, que são ordens, né? Você tem os deveres que você falou, deveres são ordens que você tem, que Deus estabeleceu na criação e na nova criação para que você exerça elas da melhor maneira possível. Como isso é importante, Belo? Porque isso tira o peso da ansiedade e aquela pressão de seja alguma coisa. Uhum. Encontre o Truman, né? Vai dizer, o seu verdadeiro eu. Uhum. Né? Isso tira aquele peso. Eu conheço uma moça que cuida da sua mãe. Sua mãe está em situação de já avançado na idade, né? Uhum. Qual que é a vocação dessa moça? Para ela é cuidar da mãe. Uhum. Isso quer dizer que ela nasceu com essa vocação, com essa vontade de, cara, eu quero
cuidar da minha mãe. Não necessariamente. Uhum. Surgiu com o tempo, que nem você falou. Sim. E vai mudando, né? Talvez daqui 15 anos não vai ser o mesmo chamado, né? O mesmo dever, ou a mesma oportunidade. Mas ela serve, e como isso é uma imagem linda e bela do que Cristo fez por nós. Uhum. Que ele deixou aquele lugar de glória para tomar a forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não porque a cruz em si, ser crucificado, era uma coisa que dava um profundo senso de satisfação e alegria, né? Mas sim porque ele tinha em respeito à vontade do Pai, em obediência à vontade do Pai, ele veio para nos salvar. Cara, como uma vocação bem vivida é a imagem desse auto-sacrifício. Self-sacrifice, né? E que é uma visão de vocação que é menos individualista. Muito menos. A gente, acho que, pelo menos eu quando eu estava no segundo grau, né? A gente pensa, os professores iam... Hoje não fala mais segundo grau, fala o quê? Não lembro mais como é que fala. Ensino médio. Ensino médio, né? Eu fui homeschool, então... Tinha essa... Você precisa... fazer aqueles questionários de vocação, né? Isso, Tem coisas que são interessantes nisso. Mas isso é meio que um fruto da nossa sociedade que é super individualista, né? E na nossa sociedade brasileira, apesar da gente não ser tão individualista como a sociedade americana, tem um negócio na universidade americana, inclusive já vou fazer o jabá da UBU, por exemplo, que lá é uma liberal arts university, né? Uma universidade liberal arts, que o cara, não é necessariamente ele vai chegar lá e vai fazer os 4 anos de economia, né? Ele vai fazer uma educação de artes liberais, que eles chamam, né? Que significa que ele vai estudar literatura, ele vai estudar... A maioria, né? Tem gente que pode fazer... Depois você pode se especificar ou especializar mais no final do curso e depois no mestrado. Mas o que eles entendem que eu acho que é interessante? Um moleque de 18 anos, provavelmente, ainda mais indo numa sociedade individualista como a americana também, ainda não sabe o que ele quer da vida. O que seria legal a gente fazer com esse moleque? Isso tem bastante nos Estados Unidos, essas universidades de artes liberais, né? Pega e ele vai ter um aprofundamento, ele vai estudar literatura, vai estudar teologia. Então, eu vou dar aula de teologia para o cara que vai estar querendo ser administrador, para o cara que vai estar, no futuro, alguns vão ser teólogos, outros vão estudar comunicação, vão estudar, sei lá, fazer um monte de coisa, enfermagem. Mas os primeiros 2 anos deles, né, na maioria dos casos, eles estão tendo uma exposição grandíssima de diversas áreas do saber, né? E eles estão sendo formados num certo tipo de pessoa para que eles tenham conhecimento amplo da sociedade. Nem sempre funciona, né? A gente vê que muitas vezes a educação o pessoal faz para tirar uma nota e vazar. Mas eu acho interessante isso, do cara ter essa formação, ele estudar. É que aqui no Brasil a gente vê, normalmente, o cara vai lá, estuda introdução à psicologia, introdução à sociologia. E eu lembro, eu fazendo faculdade aqui, eu queria só fazer para passar ali e já era. Não tinha muito interesse ali. Eu não lembro nada da minha aula de introdução à sociologia. Pouca coisa. Mas, quando o cara tem 2 anos intensos com isso, acho que forma ele num certo de pessoa para que ele possa entender. Poxa, eu me identifiquei mais com as áreas do saber que são lógicas. Ah, beleza, então eu posso talvez ir agora para uma engenharia. Eu me identifiquei mais com as áreas do saber que são artísticas, poesia. Eu vou para a área de humanidades. Eu vou fazer uma filosofia, eu vou fazer... E aí o cara... O difícil, e acho que essa que é uma das questões, é você pegar um moleque que saiu do ensino médio no Brasil, que teve química, história, matemática, não sei o quê, e falar, beleza, agora escolhe o que você vai ser na vida. Entendeu? É muita a visão individual. Assim como na americana, também pode acontecer isso, né? Mas é muita visão. Eu tenho que determinar agora. Eu não tive uma exposição, eu não fui formado para que eu possa escolher. É eu que estou literalmente determinando o que eu vou ser. E muitas vezes essa decisão
é feita com base no eu quero ter dinheiro, então vou ser médico. Por que é difícil passar em medicina? Porque o pessoal fala, eu vejo o médico está andando de Audi aí, eu quero também andar de Audi. Aí o cara faz medicina. E aí ele chega, odeia o curso, mas termina porque quer ganhar dinheiro. E assim vai, o cara vai... Algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes o cara escolhe só por conta disso. Por conta daquilo que vai dar dinheiro, né? E não por conta de uma formação prévia. Por isso que a gente tem que, como pais, eu acho, né? Se a gente está nessa sociedade brasileira, americana, etc., ocidental, em que os nossos filhos de 16, 17 anos vão ter que escolher por que eles querem fazer, a gente tem que ajudar a entender eles a formação, a gente tem que ajudar a formá-los, né? Então, sempre conversar sobre literatura, perguntar sobre lógica, e fazê-los entender quem eles são no mundo. Para que com essa formação, e não só uma formação de passei na prova de matemática, agora fazer um vestibular e determinar quem é você, eles poderem escolher, sempre com respeito, mais uma vez, àquela máxima da ordem da criação, quem que eles vão ser, né? E aí, às vezes eles vão fazer faculdade, vai surgir uma coisa na família, eles vão ter que isso é comum. Se tem um jovem que está ouvindo esse podcast, Rafael, e já está quase 1 hora já conversando Sério? sobre o tema de vocação. Se tem um jovem ouvindo e ele queria se aprofundar mais nesse tema, vocação, talvez sala de aula, professor, leitura recomendada. Diz aí um título ou 2. Eu não falei aqui, mas tem um livro que, como a minha vocação como professor é muito ligada à área intelectual, né? Tem um livrinho interessante que ele é bem negativo, na verdade, mas é do Mark Noll, N-O-L-L, Mark Noll, The Scandal of the Evangelical Mind. Esse acho que não tem em português, mas é um livro falando sobre por que a sociedade ocidental, americana principalmente, fracassou no projeto intelectual, né? Cristã, principalmente. Ele vai falar que o escândalo da mente evangélica é que não há uma mente evangélica, que os evangélicos são muito bons em fazer missões, são muito bons em fazer evangelismo pessoal, etc. Mas, se você olhar para a história da igreja, né, os grandes compositores, né, Bach, eram cristãos. Ele vai argumentar que existe uma visão de mundo em que o cristianismo tem muito a dizer sobre música, sobre filosofia, sobre não só sobre teologia, sobre as várias áreas do saber, né? Então, acho que esse livro, ele coloca uma visão bem negativa de nosso estado evangélico, da mente evangélica hoje. Você sai meio deprimido, mas é uma coisa meio... Beleza, você precisa de alguma coisa para te sacudir nisso aí, né? Então, acho que é interessante para os leitores que talvez tenham esse chamado verem essa figura, né? Como se assistisse um filme de terror, né? Fala, beleza, essa figura tá meio tensa. E depois lerem o Antoine Sertillanges, né? Que é o livro A Vida Intelectual. Então, o Mark Noll acho que não tem em português, mas o Sertillanges tem em português, que é o livro A Vida Intelectual. Acho que saiu pela Realizações no Brasil, coisa assim. É um clássico, na verdade, né? E o Sertillanges, ele vai falar sobre essa vida intelectual, sobre o que é ser um intelectual. Não é um cara que está na masmorra, é um cara que às vezes se retrai para que ele possa produzir, e é necessário fazer isso. E o chamado intelectual muitas vezes é incompreendido, né? Porque é difícil você conseguir produzir uma coisa sem você se retrair. Então ele fala que você é necessário se retrair e depois sair, né? Produzir para a comunidade, para os outros, né? Então a vida intelectual não é uma vida de retração somente por retração. É a retração para que você possa produzir, fazer o bem para os outros, etc. Principalmente no nosso meio teológico, está fazendo isso para a igreja, né? Não está se isolando com elite. Exatamente. Fazer só as nossas... Mas você precisa se isolar para que você possa estudar. Existe uma solitude, ele fala disso no livro, existe uma solitude necessária para a vida intelectual. Então, por exemplo, né, se você pensa,
poxa, tá aí, eu quero ser um intelectual, mas você não gosta de ficar algumas horas lendo um livro, você não tem chamado intelectual. Porque você precisa dessa solitude, do seu armário, do seu cantinho, sabe? Você precisa disso. Se você não gosta disso, você não tem aquele queimando, eu preciso ler esse livro, eu preciso estar com um livro o tempo todo na minha mão, você está apaixonado pela visão de uma vida intelectual, de alguém que é respeitado, que é um professor, mas não é isso. Porque a vida, a solitude, às vezes, ela incomoda, mas você tem um chamado tão forte que você está ali, ó. Então, solitude, mas eu preciso fazer, eu preciso ler, eu preciso estudar. Eu vi um meme, né, recentemente, os professores falando, acho que lá, não sei quem foi que postou alguma coisa assim, o pessoal trabalha normalmente, assim, de trabalho de 9 a 5, trabalha lá e tal, chega férias, beleza, férias, aí vai pra praia. Aí o professor, ele é o cara que tá na sala de aula, férias, é o momento que ele vai agora pro escritório dele estudar e trabalhar, escrever alguma coisa para produzir e publicar, né? Eba, férias, agora eu posso trabalhar. Sai do trabalho pro outro trabalho. Outro trabalho. Então, as férias do intelectual moderno é muito marcado por isso, né? É muito marcado por, beleza, férias. Não tô dizendo que você não vai sair para brincar com sua família, tirar uma semaninha para ir na praia, alguma coisa. Mas, normalmente, você vai estar muito ligado ali à produção, à escrita. E porque é uma coisa legal. Eu vejo, uma vez, o Tom Schreiner, né, que foi meu professor de Novo Testamento, ele falou, cara, eu decidi ser professor porque sempre que eu via, assim, eu tava com um livro, eu tava pesquisando, eu tava lendo um artigo novo que saiu. Não era porque, tipo, eu quero ser professor. Foi porque a minha inclinação natural era isso. Foi o que eu decidi fazer. Belo, você tá no meio de uma mudança para os Estados Unidos e mesmo assim você tirou tempo para conversar com a gente. Que isso, foi ótimo. Obrigado, Rafa. Valeu. Obrigado. Por... Você tocou nos assuntos aqui que a gente precisaria mais 2, 3 episódios para desenrolar o assunto da vocação. Mas obrigado por dar esse start pra gente. Não, a gente faz assim, conversa online quando eu estiver lá. Tá certo. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado. Valeu, velho.